Eu digo não e não, eu digo não e não. 55. Querem tirar 83% das terras do Pará. É igual tirar do Mangueirão a cobertura, as arquibancadas e mais da metade do campo. Agora diga, dá para entrar nesse jogo? Não e não. Ninguém divide o Pará. O plebiscito vai decidir o destino de 7 milhões de pessoas. Os estudos revelam, com a divisão todos perdem. Perde o Pará, perdem os novos estados e perdem todos os paraenses. Somos nós que vamos pagar a conta da divisão. Segundo o IBGE, hoje o Pará é a 13ª economia do Brasil, com um PIB de 58 bilhões de reais. Com a divisão, o PIB cairia para 29 bilhões e o estado desceria para a 17ª posição do ranking. As consequências seriam desastrosas. Menos dinheiro circulando, empresas fechando, desemprego alarmante e quase nenhum recurso para investimento em obras e serviços. Em outras palavras, muita pobreza. O Pará é um estado com grande potencial de desenvolvimento. O programa de fornecedores da FIEPA estima que até 2014 sejam investidos mais de 130 bilhões de reais no estado, aumentando assim o nosso PIB. Com um PIB maior, o benefício será de todos os paraenses. A divisão ameaça esse futuro. Mas não só o Pará perderia com a divisão. Os dois novos estados já nasceriam devendo. O estudo do economista Rogério Boeri, do Instituto de Política Econômica Aplicada, IPEA, aponta um gasto de mais de 5 bilhões só para estruturar as duas máquinas administrativas. Seriam 2 palácios do governo, 2 assembleias legislativas, 2 tribunais de justiça, 2 tribunais de contas, dezenas de secretarias e órgãos públicos. Segundo o economista Wilton Brito, só com os salários dos políticos seriam gastos 740 milhões de reais por ano. Se nós votássemos a favor do sim, nós estaríamos criando uma infinidade de deputados, uma infinidade de senadores, fazendo com que nós tivéssemos despesas públicas aumentadas e nós sabemos que o Estado não produz. Então, se ele não produz, ele apenas arrecada. E arrecada de quem? Arrecada de contribuintes. Na medida em que ele aumenta a sua despesa pública, com certeza está fazendo com que cada contribuinte tenha uma carga tributária maior. Ao contrário do que dizem os que querem dividir o Pará, a divisão não aumenta a receita da FPE. A lei é clara. Pela Lei Complementar 62/89, a cota fixa do Pará é de 6,1%. É esse o percentual que seria dividido entre os 3 estados. Não haveria aumento de receita, somente novas despesas. Todos perderiam e o povo do Pará é quem iria pagar a conta. Carajás e Tapajós também teriam de arcar com as despesas sozinhos. A Constituição de 88, do artigo 234, impede a União de assumir dívidas, encargos e despesas com o pessoal dos novos estados. Quando o Tocantins foi criado, o governo federal assumia todas as despesas. Hoje, a Constituição não deixa. Agora é assim, se dividir é o povo que paga a conta. É a lei. Não e não, ninguém divide o Pará. O estudo do economista do IPEA ainda aponta o prejuízo que os novos estados teriam só com os gastos da máquina pública. Veja. Segundo o economista Rogério Boeri, Carajás teria de enfrentar um déficit anual de quase 1 bilhão de reais. Já para o Tapajós, o prejuízo seria de mais de 800 milhões por ano. Ou seja, os 2 novos estados teriam um saldo negativo anual de quase 2 bilhões de reais. Esse dado mostra que esses estados terão muito pouca capacidade em termos de promoção de políticas públicas. A divisão do estado do Pará não é uma alternativa para essas regiões. Problema tem em todo lugar, em qualquer estado. Mas quem quer dividir o Pará quer que você acredite que só tem aqui. Esquece que até hoje milhares de pessoas encontraram no Pará a vida que não tinha na sua terra. O Pará é generoso. O que não dá para aceitar é a pessoa que chega, melhora de vida e depois, para separar, diz que não presta. Tá na cara que isso é coisa de político que quer se dar bem com a divisão. Pra gente assim, o Pará diz não e não. Eu digo não e não, eu digo não e não, eu digo não e não, eu digo não à divisão, eu digo não e não, eu digo não e não, eu digo não e não, eu quero